Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9 diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pelo nosso tempo junto, que o Senhor possa abençoar nossa comunhão, abençoe também agora a Tua palavra, que possamos aprender dela. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre como ter Deus conosco. Acho que todo mundo aqui, eu espero, deseja ter Deus na vida deles. E Filipenses tem 4 capítulos. Nós lemos o capítulo 4, ou seja, Paulo está terminando a sua epístola, a sua carta. De fato, o versículo 8, quando fala quanto ao mais, esse quanto ao mais basicamente quer dizer no restante, finalmente, resumindo. Então ele está fechando a sua carta, está fechando o seu raciocínio, está fechando aquilo que ele quer dar para a igreja em Filipe. E lembrando, é claro, que a Bíblia, qualquer livro da Bíblia, ele não tem capítulo e versículos. Aí foi uma coisa colocada depois para referência fácil. Não é? Abra aí a sua Bíblia naquele livro ali que falou mais ou menos. Aí fica difícil encontrar. Então, foi dividido em capítulos e em versículos, mas não há nenhuma inspiração nessa divisão. Tá? Então, a carta, ela não tem... Você não escreve uma carta, capítulo 1, versículo 4. Então, era uma carta. Então, aonde nós nos referimos a capítulo 4, ele começa então a encerrar. Então, ele está encerrando e no no final do capítulo, do versículo 9, ele fechando sua carta, mas ele está então dando suas saudações finais, os cumprimentos finais, as instruções finais, e no final do versículo 9, ele resume qual é a finalidade desse resumo, qual a finalidade do quanto ao mais. E o versículo 9 fala justamente que se refere à presença de Deus e, consequentemente, à presença da paz de Deus. Não é? Isso fazei e o Deus de paz será convosco. Então ele começa no versículo 8 dizendo quanto ao mais e termina dizendo que o Deus da paz estará conosco. Então, a finalidade é essa. Então, quem tem Deus, no sentido pleno, tem paz. E quem tem paz de verdade, tem Deus. Porque você não tem paz de verdade sem Deus. Jesus falou, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Então existem 2 tipos de paz. Existe a paz de Deus e existe a paz do mundo. E quem tem a paz de Deus, só tem a paz de Deus quem tem Deus. E o Deus da paz estará convosco. Então as 2 coisas são uma só. Deus sendo onipresente e onisciente e todos os outros onis que Deus é. Mas Deus sendo onisciente, ele também é onipresente. Ou seja, ele está em todos os lugares. Então não faz sentido quando Paulo fala, e o Deus de paz será convosco. Bom, se ele está em todos os lugares, então ele está comigo. Então por que ele será comigo? Por que ele estará comigo? Se ele é onipresente, ele está com todo mundo. Ele está aqui, está na China, está com ateu, está com crente, está com bom, está com ruim. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas não é essa a presença de Deus que Paulo está falando aqui. Não é a presença no sentido da onipresença de Deus, mas é a presença no sentido de a paz de Deus estar presente. Inclusive, essa mesma paz que nós falamos, que eu estou falando aqui, ela é descrita um versículo antes do que nós lemos Filipenses 4:8. Em Filipenses 4:7, diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, é essa paz, no versículo 7, que ele está falando no versículo 9. Não é a presença de Deus, do fato que Deus está aqui, porque Deus está aqui em todo lugar. Nesse sentido, não há nada, entendo o que eu estou falando, não há nada excepcional ou especial
nessa presença, porque Deus está em todos os lugares. Deus está com todos. Então não precisa fazer ou se encaixar em nada, porque Deus já está lá. É como o amor de Deus. Não é que o amor de Deus não é especial, mas o amor de Deus é para todo mundo. Deus ama todo mundo, Deus ama o mundo. Tá? Então, eu não quero menosprezar o amor de Deus, nem tampouco a presença de Deus, mas temos que entender que essa presença aqui, o Deus de paz será convosco, está falando sobre uma outra presença. É aquela presença que traz uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que ela é independente, ela não precisa, ela não depende das circunstâncias ou dificuldades. É uma paz que não depende do nível de segurança, integridade ou de perigo presente. Podemos ter essa paz. É uma paz que está presente na abastança ou na penúria. Então não interessa se você está rico, está pobre, está seguro, está em perigo, está indo bem, está indo mal, está chovendo, fazendo sol. É uma paz que excede o entendimento. Mas como pode, pastor, alguém estar pobre, com fome, doente, em perigo e ter paz? Não faz sentido. Claro que não faz sentido, porque é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que existe em qualquer circunstância. É essa paz que estará conosco, se nós tivermos Deus conosco. Porque a verdade é que todo ser humano, todo centímetro quadrado na face da Terra, tem a presença de Deus. Mas nem todo mundo ocupando esse espaço, cada centímetro quadrado na face da Terra, tem essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que excede todo entendimento é só para aqueles que Deus está convosco, nesse sentido, no versículo 8 que nós estamos vendo aqui. Então, é muito natural, é muito humano a gente ter paz na bonança, paz na segurança, paz quando o sol está brilhando, mas essa paz é normal, é natural, é humana. Estamos falando sobre uma paz que, mesmo sem estar na bonança, mesmo sem estar na paz, ela está presente. Essa paz, ela é sobrenatural. E a gente só tem essa paz tendo Deus conosco. Então, como ter Deus? Então, aqui nós temos uma receita em como a gente ter Deus e, consequentemente, ter essa paz, que no mesmo texto e contexto fala que é uma paz que excede todo entendimento. Ah, porque a pandemia? Pode ter paz a pandemia. Né? Até tem uma sonância. Paz na pandemia. Você pode ter paz na guerra. Sabe que a Ucrânia é um dos países mais cristãos? E, veja bem, eu uso a palavra cristão no sentido amplo, mas tem muito cristão de verdade lá. Sabe que a Ucrânia é o país, aquela região que mais manda missionários para toda a Europa do Leste e a Ásia do Oeste? Pois é. Sabe que os nossos irmãos lá estão em paz? Mas tem uma guerra. Mas você pode ter paz na guerra. Você pode ter paz na pandemia. Você pode ter paz no desemprego. Você pode ter paz na pobreza. Você pode ter paz na fome. Não, na fome não. Na fome não dá para ter paz. É impossível. Tem que comer, tem que comer. Gente, podemos ter paz em qualquer circunstância. Conquanto que tenhamos o Deus de paz conosco. Então, como ter o Deus de paz? Que bom que você pergunta, porque vamos começar no versículo 8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, até parece que está falando de mim, né? Você vê essa descrição aí. Está falando do pastor? Não, não está falando do pastor. Tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, termina com duas palavrinhas. Nisso, pensai. A primeira coisa para se ter o Deus da paz conosco e ter essa paz que supera todo entendimento é uma palavrinha muito pequena, mas muito profunda. Pensar. Como é que fala aqui? Nisso, pensar. Nós temos que pensar. Nós temos que pensar. A verdade é que a mente humana normal, eu acredito que todos aqui têm uma mente humana normal, com exceção talvez do... Bom, deixa pra lá. Tá? Mas toda uma mente normal, ela está sempre pensando. Ela está sempre ocupada. Mesmo quando você dorme, a sua mente está funcionando. Sua mente não para. Constantemente, ela está pensando. Só que note que só não fala no final, não diz assim, pensai. Por quê? Porque pensar e todo mundo pensa. Mais uma vez, Deus está em todo lugar e todo mundo pensa. Então esse trecho aqui é redundante. Se Deus está em todo lugar, então não pensa, por que buscar o Deus, a presença de Deus? E por que pensar se todo mundo já pensa, mesmo quando não quer,
E tem mais. Quantas vezes você não quer pensar sobre alguma coisa, mas a danada da mente fica aquela conta, aquele dinheiro que não sei quem não pagou, aquela preocupação, aquela coisa. Então a mente não para. Então pensar todo mundo pensa, mas aqui fala nisso pensai. Nisso o quê? Aí vem a lista, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, virtuoso, algum logo. Nisso pensai. Então não é só pensar, é pensar nestas coisas. Então aqui está dando não só uma instrução, mas está dando uma instrução precisa. Nós exercemos, nós temos controle naquilo que pensamos. Não, pastor, não tem. Tem sim, sabe por quê? Se por mais nada, Deus está mandando a gente pensar em certas coisas. Deus nunca dá um comando que nós não podemos cumprir. Deus nunca vai dizer para você, ó, bata asas e saia voando. Deus, eu não tenho asa. Eu quero que você vá, mergulhe aí e fique morando embaixo da água durante uns 3 dias. Pastor, eu não sou peixe. Pastor, não. Deus, eu não sou peixe. Deus sabe disso. Então, se Deus está mandando a gente fazer alguma coisa, é porque Ele sabe que nós temos essa capacidade, essa habilidade de controlar o que pensamos. E para ter o Deus da paz, tem uma solução, tem uma condição, e nós somos ordenados a pensar naquilo, não é só naquilo, tudo o que é. E os adjetivos são verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, virtuoso ou louvável. Por isso que, como diz Provérbios 4, 23, famoso versículo, eu espero, entre nós, Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aqui, quando fala em guardar o coração, ele está falando sobre a mente. Interessante, no Velho Testamento, o coração é a mente, tá? Ou seja, o intelecto, raciocínio, decisão, vontade. Tá? O que hoje nós associamos com a cabeça, no Velho Testamento era atribuído ao coração. E as emoções e sentimentos que nós associamos ao coração, no Velho Testamento, veja que interessante, é atribuído aos rins. Por isso que muitas vezes veio no Antigo Testamento, no Velho Testamento, falando sobre os rins, sobre as entranhas. Pois é, no Velho Testamento as emoções eram mais embaixo. Tudo era mais embaixo. A mente era no coração e as emoções eram nas entranhas, nos rins, por exemplo. Então, quando fala em Provérbios, no Velho Testamento, sobre o coração, está se referindo à nossa mente. Então, quando fala assim, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, está falando sobre a mente. Jesus, no Novo Testamento, falou sobre, né, que a boca fala do coração, ali também a mente. Mas, pastor, mas quando Jesus estava falando, tanto ele quanto seus ouvintes estavam num contexto o quê? Do Velho Testamento, no contexto hebreu, judaico, onde eles associavam essas posições. Tá? Porque a audiência dele era tal. Mas, enfim. Então, por isso que temos que ter muito cuidado com o que a gente deixa entrar aqui. Qual é a porta de entrada ou as portas de entrada para a mente? Bom, são vários, né? O tato é uma, tá? O cheiro é outra, o paladar é outra, mas principalmente para os efeitos que estamos falando, as duas portas principais são a audição e os olhos. A audição e os olhos. Então temos que ter cuidado com o que nós ouvimos, com o que nós vimos, ou no caso hoje em dia com televisão, você ouve e você vê. E grande é o impacto e influência que isso tem. Há anos. Eu vou dizer 10, mas é provavelmente mais do que 10, sei lá, 20 anos. Eu não sei quantos anos. Pra você ter uma ideia, a Michelle era criança ainda. Então faz uns 50. Mas faz anos que eu não assisto televisão. No sentido de programação de televisão. Claro, um Netflix, uma coisa na internet, uma coisa assim. Eu assisto, não estou dizendo que não. Eu estou falando programação e televisão transmitida. Faz mais de 20 anos que eu não assisto. Não assisto. Desde que cheguei no Brasil, uns 17, 18 anos que não assisto, e já há muito tempo antes disso. Então, nunca contei, mas é muito tempo. Um dos motivos é esse. Estou guardando o meu coração. E não é só apenas sobre coisas, obviamente, erradas,
obviamente profanas. Estou falando especialmente também de telejornais, por exemplo, ou reportagem. E esse critério vale também, é claro, para que você assista na internet, no YouTube, no Google, tá? Não é só para televisão. É que a televisão é uma coisa que, você, apesar de ter controle remoto, a pessoa liga e fica lá ligada, e o que passa sai. Na internet não, você tem um controle, você busca um material, você não quer, não gosta, você seleciona mais a coisa. Na televisão não, você bota no canal e fica lá, jogando o esgoto na sua casa. Por que eu digo isso? Porque nesse fator de guardar o coração, desinformação, medo, é uma situação muito deplorável, gente. Pessoas são, de fato, controladas porque ficam assistindo essa programação, que manipulam e moldam o modo que elas percebem e elas enxergam o mundo. Eu tive um amigo meu, não aqui na Inglaterra, conversando com ele essa semana, ele e outros lá temerosos, que essa guerra vai se expandir, vai ser uma guerra mundial. Gente, ó, hoje, que dia é hoje? 1º de março, tá? Essa guerra não vai se tornar uma guerra mundial. Pastor, você... Não, eu não sou profeta, nem tenho bola de cristal, mas eu tenho um livro aqui, ó. Tá? Não vai ter uma guerra mundial. A próxima guerra mundial não vai ser desse lado do arrebatamento. Acredite. A Bíblia fala que haverão guerras e humores de guerra, mas não uma grande guerra. Tá? A Rússia, ela não vai avançar para o oeste, para a Europa. A Bíblia fala que a Rússia vai avançar para o sul, para Israel. Quando? Depois do arrebatamento. Então, você é salvo, não se preocupe. Aquilo ali não vai. Tá? Eles não vão avançar para o sul e nem tampouco vão para o oeste. Sabe o que mais vai vir do leste para atacar Israel? A China. Pois é. Então a China vem do leste, a Rússia vai vir do norte, mas não é agora. Não se preocupe, nós não estaremos aqui para ver a bagaceira. Mas, então, quando você tem uma visão bíblica da coisa, você fica mais tranquilo. Quem tem uma visão do telejornal, que fica jogando medo e dúvida, vai ser dominado por aquilo. Isso não é guardar o nosso coração. Isso não é ter a presença de Deus e, consequentemente, você não vai ter paz. Você nunca vai ter paz assistindo telejornal. Isso foi antes da guerra, antes da pandemia. Você nunca vai ter paz assistindo o que passa no telejornal. Não hoje, não 5 anos atrás, não 10, 15, 20, 30. Você não vai ter. Por quê? Porque eles não estão dando. Eles estão dando desinformação. Estão sempre espalhando medo. Não é novidade nenhuma. Tá? Agora, o interessante é que se a gente saturar nossa mente com esse tipo de coisa, nós não vamos ter paz porque nós não vamos ter Deus. Nós não vamos ter Deus na sua plenitude porque o que é o que encabeça a primeira coisa que nós temos que pensar? Qual é a primeira coisa na lista, no versículo 8, que encabeça a lista daquilo que deve ocupar nosso pensamento? Tudo que é verdadeiro. Tudo começa com a verdade. Se você está ouvindo um monte de mentira na televisão, você não está pensando naquilo que é verdadeiro. E note, tudo que é verdadeiro, inclusive o noticiário. Se o noticiário é falso, fofoca é falso, fake news é falso, então não é verdadeiro. E é o fake news de verdade. Porque tem o fake news e tem o fake news, né? Tem essa também agora, tem o fake do fake, tal coisa. Então, se você se enche com aquilo que não é verdadeiro, você não está pensando naquilo, você não vai ter, e o Deus da paz será convosco. E se sem o Deus da paz convosco, você não vai ter paz. E por isso que o mundo está arrancando os cabelos, todo mundo está em pânico, pânico total. Esse episódio de pandemia, a mesma coisa. Tá? Eu lembro, mais ou menos 2 anos atrás, eu evitava falar muito, para não parecer o João Batista clamando sozinho no deserto. Gente, calma, isso... Fechamos a igreja por 2, 3 meses? Fechamos. Por quê? Porque eu sabia que a maioria das pessoas estavam temerosas. Com razão. E por que você não estava? Como eu falei, eu não assisto televisão. Ó. Eu já tenho uma outra visão da coisa. A minha visão é o seguinte, se a televisão está dizendo A, é porque é B. Se o telejornal fala que é para baixo, então é para cima. Sinceramente, é mais ou menos isso. Tá? Especialmente as coisas mais importantes. Tem uma agenda atrás. Então temos que ter muito cuidado. Por quê, pastor? Porque nós temos que pensar naquilo que é verdadeiro, honesto. É honesto isso? Ficar mentindo e dizimando mentiras e calúnias. Isso é honesto? Não. Justo? É justo? Não. É puro? Não. É amável? Não. É de boa fama? Não. É o oposto.
É virtuoso? Não tem louvor? Não, ou seja, não se encaixa. Eu peguei nos telejornais, mas existe uma série de coisas que se encaixam aqui também. Fofoca, calúnia, qualquer coisa que não se encaixe nesses critérios de verdade, justiça, honestidade, pureza, boa fama, nós não temos que pensar nisso. E para não pensar, nós temos que fazer isso, ó, tapar as portas de entrada. E nós tapamos não ouvindo e não assistindo. Não tem outro jeito. Você vai pensar naquilo que entra por aqui. É isso que vai encher a sua mente. É nisso que você vai pensar. Então nós temos que pensar nas coisas certas. Nós temos que controlar aquilo que pensamos. Como? Nós temos que saturar a nossa mente com essas coisas. Encharcá-la. E não encharcar com as outras demais coisas. Então, para poder pensar, raciocinar, meditar, mastigar, pensar nessas coisas, aí vem o segundo ingrediente da receita. A primeira coisa é pensar. E mais especificamente, pensar nisso. Nisso pensar. Não fala só pensar, nisso pensar. Tem que pensar nisso. A outra coisa é que, para a gente pensar nessas coisas, nós temos que saber de tais coisas. E aí que vem a questão. Se eu passo 3 horas por dia ouvindo coisas que não são amáveis, verdadeiras, louváveis, honestas, pronto. O que eu estou sabendo não é aquilo que eu devo estar pensando. Então, para a gente poder pensar, nós temos que saber. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Então, para pensar, você tem que saber. Para saber, é preciso aprender. Para aprender, é preciso... Porque aprender fala a mente, né? Fala ao intelecto. Para aprender, você precisa receber isso. Você precisa receber. Agora, note que fala aqui que aprender está falando a mente, mas aí fala o que aprendestes e recebestes. Qual a diferença? Aprender é aqui, na mente. Receber é no coração. Em que sentido? Eu posso saber, mas eu preciso agir em cima do que eu sei. Então não adianta eu saber sobre coisas verdadeiras, não adianta eu aprender coisas verdadeiras, se eu não vou receber, aceitar, incorporar aquilo na minha vida. Só saber não resolve. Aí fala sobre aprender e receber, e para você aprender e receber, você tem que ter bons mestres, ou podemos dizer, boas fontes, que inclui mestres, ou seja, pessoas que vão te ensinar, inclui também a Bíblia sendo uma fonte, ao invés da televisão, do jornal, do YouTube ou do mundo em geral, a sabedoria do mundo. Então é necessário bons mestres que ensinem e pratiquem o que eles ensinem. E aí que a diferença, versículo 9. O que ouvistes e vistes em mim. O que ouvistes é o quê? É o que eu estou falando. O que vistes é o que eu estou fazendo. E aí você vê um bom mestre. O bom mestre, ele faz o que ele fala. Um bom mestre não fala, vão vocês fazer isso. E você, não, eu vou depois, eu vou outra hora. Não, isso não é para mim, não é o meu dom. Isso não é um bom mestre. O que ouvistes é o que é ensinado. É importante. Mas também é importante, de onde você ouviu, você vê aquela pessoa vivendo aquilo. Então não é só falar. A Bíblia fala sobre falsos mestres. Pelos seus frutos o conhecereis. O que é o fruto? Você está vendo o que vistes e o que ouvistes e vistes. Qual o fruto? O fruto da minha vida corresponde com as folhas que eu estou ensinando. Porque tem muito pastor que fala bonito, mas a vida é uma negação. Não é só pastor. Muita gente fala bonito, mas na prática, zero. Então precisamos de bons mestres. Escolha bem suas fontes. Escolha bem os seus mestres. Porque tem um pastor na internet. Eu sei que tem. Inclusive, eu estou na internet. Então, eu sei que não quer dizer que não tem pastor. Mas cuidado, gente. Cuidado. Porque só porque se chama pastor, não quer dizer nada. Como você sabe? Pelos seus frutos. Ele tem aqui 1 milhão de visualização. Isso não é fruto. Ele tem 1 milhão de curtidas. Isso não é fruto.
Ele tem 500 mil seguidores. Isso não é fruto. Ué, como é que você vai saber o fruto desse povo? Você não vai. Você está se colocando debaixo do ensinamento de uma pessoa e você não tem acesso à vida dele. Você não sabe como é que ele é com a esposa, com as pessoas, com os filhos, se ele deve na praça, se ele é bom pagador, se ele é fofoqueiro. Você não sabe absolutamente nada. Então você não conhece o quê? Os frutos. E pior, você só conhece o que ele quer que você conheça. Então ele não vai postar a foto dele se pegando com a mulher, quebrando o prato na cabeça dela e ela jogando uma cadeira na cabeça dele. Por quê? Porque ele não vai botar isso na internet. Ele não vai botar na internet, por exemplo, coisas do seu... se ele está devendo na praça, se ele é um bom pagador, se ele enrola as pessoas, se é desonesto. Ele não vai botar isso. Ele vai botar aquela imagem top. Então você está ouvindo alguém? Aquilo que eu vistes e vistes. Então é muito importante você poder ter acesso à vida da pessoa que você escolhe colocar a sua vida debaixo do ensinamento dela. É o que a Bíblia está dizendo. O que ouvistes e vistes. Porque aí você vê, aí você conhece o fruto. Aí você sabe se a pessoa realmente é só ar quente falando, se realmente aquilo é algo verdadeiro na vida dela, e se funciona. Tá? Então escolha bem seus mestres, escolha bem suas fontes. Tá? Hoje em dia você vai na internet e você encontra instrução e dica, palpite para tudo quanto é coisa. Funciona? Eu não sei. Por quê? Porque eu não conheço a vida da pessoa que botou lá. Ou talvez você conheça. Por exemplo, se você assistir um dos meus vídeos, você sabe quão maravilhoso eu sou. Que eu estou à altura das pregações, etc. Eu estou um pouquinho de exagero aí, é claro, mas só um pouquinho. Mas você veja como não é só porque está lá que não presta, não é isso. Mas é importante a gente ter esse acesso para poder tirar dúvida. Muito bem, então, para ter a presença do Deus de paz e ter essa paz que excede todo entendimento, nós temos que pensar em coisas específicas que vai depender do que entram, que nós permitimos entrar, que vai depender das fontes que nós escolhemos, tanto escrito na palavra de Deus, quanto de um mestre, um pastor, um aconselhador, etc. e tal. A última e terceira coisa, no versículo 9, é interessante. O versículo 8 termina com nisso pensai. E o versículo 9, quase no finalzinho, fala isso fazei. Então nós temos que pensar, escolhendo bem as fontes, e depois fazer o quê? Fazer. Temos que pensar, saber e fazer. Muita gente falha no fazer. Muita gente pensa, muita gente sabe, mas não faz. Aí que está o problema. Saber, mas ficar só no pensamento não resolve nada. É preciso fazer. Deus nos conhece muito bem e Deus nos avisa. Tiago 1:22 está o aviso que eu darei assim com uma gole aqui. Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem muita gente que cai aqui, estão se enganando. Tem os melhores pastores, como por exemplo um grupo de pessoas que eu sei que tem um excelente pastor. Melhores pastores, melhores professores, o melhor livro do mundo, a palavra de Deus. Mas são ouvintes e não cumprintes. Essa palavra não existe, eu acabei de inventar. Quando alguém ouve, mas não cumpre, está enganando quem? Eu estou enganando o pastor. Não, você está enganando a si mesmo. Eu estou enganando meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa. Você está enganando a si mesmo. É o que Deus fala. Ele está avisando. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Agora, para cumprir, você precisa ouvir. Porque é ouvindo que você vai pensar. E é pensando que vai acabar, se você assim determinar, fazer. Então, é importante ouvir. A fé vem pelo ouvir. É importante ouvir. Não é que é errado ouvir. Tem que ouvir. Tem que ouvir a fonte certa. Mas só ouvir a fonte certa e não ser um cumpridor, você está se enganando. Achando que está abafando e está sendo de fato abafado.
por si mesmo. Então o pai da mentira, o mestre do engano é o diabo, mas nem sempre precisa enganar. Porque aqui fala que nós temos a habilidade de nos enganarmos. Quando a gente faz isso, estamos dando folga para o diabo. Ele não precisa nos enganar, porque nós estamos fazendo um trabalho dele por ele. Ele não precisa vir me enganar, porque eu já estou me enganando. Então o diabo está assim, ó. Muito bem. Continue assim, se enganando. Aí eu posso ir me ocupar com outras pessoas, como o pastor Roberto. Eu vou lá, Zuc na vida, coitado do pastor Roberto. Então não se enganem. Tá? Aí o diabo tem que ir atrás de vocês também. Bom, talvez esse argumento não vai funcionar muito bem, não. Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quero falar, né? Essa verdade do fazer, ela ilustra perfeitamente como nós sempre definimos a fé, que é o quê? Saber, crer, fazer. Saber é pensar. Crer é ter no coração, é acreditar. E o fazer é a prova, é a evidência. Mente, coração, gera o quê? Ação. E se a gente diz que tem na mente, mas somos só ouvintes, mas não tem ação, não somos cumpridores, é porque a fé está incompleta. Tiago falou o quê? Fé sem obras é morta. Muita gente pega isso e fala, se você não tiver obras, você não vai para o céu, você não é salvo. Ou santa ignorância. Ele não está falando sobre salvação, ele está falando sobre isso, estamos falando aqui agora. Se você tem fé, mas a sua fé não é visível, não é manifesta, não tem ação nenhuma, então ela é morta, ela é ineficaz, isso não serve para nada. Não sejam apenas ouvintes, mas cumpridores, enganando-vos. Então quem tem uma fé sem obra está se enganando. Diz que tem fé, mas não tem fé coisa nenhuma. Está se enganando que tem fé. Resumindo, as palavras favoritas da igreja. Resumindo, comportamento errado é fruto de pensamento errado. Comportamento errado é o fruto, a consequência, é a manifestação de pensamento errado. O nisso pensar está errado em quem tem um comportamento errado. Pensamento errado é fruto de aprendizado errado. Pensamento errado é fruto de aprendizado. Alguém colocou aquilo na sua mente. Você permitiu que alguém colocasse aquilo, é coisa errada. Por exemplo, aborto é uma questão de saúde. Não tem nada a ver, porque aborto são apenas células. Tá. Toda pessoa que pensa assim deve ver um vídeo ao vivo e em cores de um aborto. Aí você me diga se aquilo é um monte de células. Fizeram uma experiência algum tempo atrás nos Estados Unidos. Foram falar com uma série de estudantes, claro, universitários, que são os dons da verdade. Você é a favor do aborto? Sou. Vem aqui assistir um vídeo. Era de um aborto. Em cores. Alta definição. Depois de assistir, você é a favor do aborto? Não. Por que não? Todos diziam, é porque a gente pensava, eu pensava que era apenas um amontoado de células. Não, querido. Com poucas semanas já está perfeitamente formada. Sente dor, ouve, o coração bate. Então veja como o pensamento errado gera comportamento, decisões, posições erradas. A batalha é pela mente, então tome cuidado, porque comportamento errado é fruto de pensamento errado é fruto de aprendizado errado, e aprendizado errado é fruto de fontes erradas. Se a sua fonte não for a palavra de Deus, diretamente dela, através de um pastor sério, de um mestre correto, de um conselheiro bíblico, se a sua fonte está errada, o seu pensamento vai estar errado, o seu comportamento vai estar errado, suas posições vão estar erradas. E o Deus da paz não vai estar convosco. Porque a primeira coisa na lista é verdade. Onde tem verdade, mentira, engano, onde tem isso, Deus está fora. E se Deus está fora, a paz que excede todo entendimento está fora. Entra a paz do mundo, que é aquela paz circunstancial e dependente. E só assim, fazendo de Deus, de sua palavra, de seus servos verdadeiros, os seus mestres e a sua fonte, é que nós podemos ter, o que diz o versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então a sua mente e as suas emoções estarão guardadas. Você não vai ser levado por sentimento. O crente viverá pela fé, não pelos sentimentos. Você percebeu quando alguém quer arrecadar dinheiro, eles colocam uma criança faminta, morrendo de fome, cheia de mosco ao redor? Percebeu? Sabe o que é isso? Estão tentando puxar os cordões do seu coração. Funciona. A gente logo corre para o nosso sentimento. Nós somos seres sentimentais, mas aqui fala que, tendo Deus, os nossos sentimentos serão guardados, não vão nos dominar. Não é errado ter sentimento, mas não devemos ser dominados por ele. Qualquer sentimento, de dó, de raiva, indignação. Às vezes eu fico tão indignado com alguma coisa que é a vontade que eu tenho. Bom, vou nem falar o que é a vontade que eu tenho. Mas quando nós temos a paz de Deus, aquela paz vai guardar os nossos corações e pensamentos. Lembrando, pensamentos. Nisso, pensai. Vê que é um ciclo vicioso. Quanto mais pensamos em Deus, mais Deus temos. Quanto mais Deus temos, mais paz temos. Quanto mais paz, os nossos pensamentos ficam guardados. E a gente vai ter mais Deus, mais paz, mais proteção, mais Deus, mais paz. E é uma maravilha. O inverso é verdade. Quanto menos Deus, menos paz, menos pensamento e coração guardado. Você é levado por qualquer notícia, você tem medo de qualquer coisa, você não vai pensar naquilo que deve, vai ter menos Deus, menos paz, e aí começa o ciclo desvirtuoso. Então a receita é o quê? Começa com nisso pensar. Antes de pensar, tem que saber. E quando você sabe, você tem que agir em cima daquilo. Essa é a receita para ter Deus, e o Deus traz a sua paz.